Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso evento. Eu sou a Marina Cavalieri, sócia da Falcone e CEO da Actio. E para quem ainda não nos conhece, a Actio é uma empresa de software que tem o objetivo de facilitar a gestão das empresas através de tecnologia, ajudando as empresas a alcançarem melhores resultados. Nesse encontro de hoje, a gente vai conversar sobre como motivar e alinhar as pessoas em torno de uma estratégia. E para isso, contamos com a participação de duas pessoas super especiais. O Guilherme Barbassa, CEO da Actio e especialista em estratégia de gestão, e a Carolina Melo Franco, diretora de serviços e tecnologia, sócia da Falcone, que também acumula mais de 11 anos ajudando as empresas a mudarem seus resultados de patamar. Sintam-se à vontade para interagir aqui no chat com a gente, mandar comentários, mandar perguntas. Pode ser também pelo slide, ou a gente vai colocar o link aqui. E a gente vai reservar um tempinho no final para a gente responder as perguntas de vocês. Vamos lá? Então, começando, né? Vamos começar, então, falando de motivação e alinhamento. Né, Guilherme, por que que motivação e alinhamento é relevante para as empresas hoje? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí por me receber, né? Por que que motivação e alinhamento é importante? Primeiro ponto, eu acho que o principal é que as empresas precisam performar, né? As empresas precisam entregar resultados, cada um no seu setor, né? E não é só performar, não é só entregar resultados, é entregar resultados de uma forma específica, seguindo a estratégia da empresa, né? Não é entregou o EBITDA e está resolvido, né? Pois você tem que fazer isso dentro de uma estratégia para garantir sustentabilidade futura, né? E, independente do setor em que a empresa se encontra, ela vai depender de pessoas para fazer isso, né? Nenhuma empresa está no piloto automático, onde você aperta o botão e ela funciona, entrega resultados, executa a estratégia, tudo automaticamente, né? Por mais Então, você tecnologia tenha avançado, né? E a gente já tem robôs super modernos, ainda pessoas são chave, né, dos negócios, né? são chave, né? Alguém tem que estar ali programando o robô e interagindo com a inteligência artificial para fazer acontecer. E essas pessoas, então, elas que são o driver, né, de performance das empresas. Agora, ninguém acorda de manhã e fala, olha, hoje eu vou fazer um mau trabalho, né? Hoje eu vou ser preguiçoso. Ninguém faz isso. Eu não acredito que as pessoas façam isso, né? Então as pessoas querem fazer um bom trabalho e cada vez mais as pessoas dão importância ao papel que elas têm no ambiente que elas estão, né? Então elas querem contribuir com algum valor, né? Especialmente aí a geração Z, né? O pessoal que está nos seus dos 20 e tantos anos para baixo, então entrando muitas vezes em cargos de gestão agora, né? Esse pessoal é especialmente sensível à, à pergunta por que que eu estou fazendo esse trabalho, né? E isso é o que motiva elas a avançar. Inclusive, a gente tem vários casos aí de pessoas que abandonaram o emprego que eles estavam porque eles não concordavam com algum aspecto da estratégia, algum aspecto do próprio negócio, né? Então, esse fator de valor do trabalho que elas entregam está cada vez mais relevante, né? As pessoas querem saber também sua contribuição, né, Guilherme? Então, elas querem saber o que eu estou fazendo no meu dia a dia, como que ela impacta essa organização, É, né? Então, qual que é o meu papel aqui dentro e como que eu posso contribuir para o todo? E que aí, isso é o que a gente mais quer, né, dentro das empresas, porque eu tenho certeza que aqui a gente está cheio de lideranças, né, que estão efetivamente tendo que motivar os seus times
E essas lideranças, de certa forma, elas estão ali representando, elas são exemplos para que esse time também veja, e ele fala assim, olha, a minha contribuição aqui é essa, e consiga exercer o papel de atitude de dono, né? Porque cada um de nós, por mais que a empresa não seja, né, de fulano ou de beltrano, você está ali naquela organização para um propósito, né? Então, é importante ela se enxergar ali dentro, e ela se enxergar é que vai trazer motivação e brilho nos olhos. Exatamente. Antigamente, era muito comum as pessoas trabalharem, fazerem a atividade delas porque o chefe mandou. Agora, sem fazer aquela conexão com a missão da empresa, né? Hoje, o foco está na missão da empresa, está em por que essa empresa, que valor essa empresa entrega para a sociedade e como é que é a minha contribuição na execução dessa missão. Então, a sua pergunta inicial, Marina, foi por que motivação e alinhamento, né? Eu acho que, na verdade, essas coisas estão meio conectadas. Você ter alinhamento leva as pessoas a se motivarem, né? Você ter o propósito claro daquela pessoa, a contribuição daquela pessoa para a estratégia da empresa, para a performance da empresa e o valor que aquela empresa gera para a sociedade, são fatores motivacionais fortes, né? Além de ter todos os outros aspectos aí de por que motivação é importante no sentido de, olhando mais para RH, né, para a gestão de pessoas mesmo, de capacidade de atração de talentos, de retenção, né, e desenvolvimento do talento interno, né? Então, para mim, essas duas coisas são muito conectadas, motivação e alinhamento, né? Motivação, para mim, é quase que uma consequência do trabalho de alinhamento que você pode fazer numa organização. Interessante, né, que você trouxe uma perspectiva sobre alinhamento que não é unidirecional, né? Como você falou, não é só do chefe para baixo, mas ele é sobre uma conexão, então tem que ser dos dois lados, né? Cada pessoa precisa se conectar de alguma forma com o propósito que aquela empresa está levando, né? E Carol colocou também sobre empresa, né? Eu já ouvi algumas pessoas referindo isso, né? Que empresa não é uma entidade, a empresa são as pessoas que estão ali, né? Às vezes a gente fala, empresa, como se a empresa fosse uma outra coisa que não as pessoas que estão ali juntas, né? Realizando, gerando um valor, né? Produzindo, né? Um produto, um serviço, né? Dependendo, do negócio. Mas, Carol, me conta, e as metas, né? De onde elas vêm? Quais são as origens possíveis de metas de uma organização? Primeiro, eu até falei aqui antes, né? Mas boa tarde, né, gente? Então, é muito bom a gente falar sobre temas como esse, tá? Aqui com o Guilherme e com a Marina. Mas eu acho que a questão das metas, elas entram nesse tópico, né, que a gente está tratando aqui, de motivar e alinhar as pessoas, porque a meta é que traz esse alinhamento. A meta é que efetivamente mostra para as pessoas aonde, né, qual que é a contribuição delas para o todos e que faz essa motivação, né? Então, quando a gente está falando muito de meta, eu gosto muito de trazer a parte do sistema de gestão. Então, várias pessoas provavelmente já ouviram falar sobre isso, mas o sistema de gestão, gente, nada mais é do que a própria empresa. Né, assim, sendo aqui bem simplista, e o professor Falcone já diria que o sistema é a parte mais importante, a gente fala que o sistema, ele, fazendo uma analogia, é como se fosse o nosso corpo, né? Então, o nosso corpo, a gente tem todos os órgãos que eles têm que funcionar e que um depende do outro. Então, né, o seu coração, para ele funcionar, ele vai precisar do sangue, ele vai precisar do seu cérebro funcionar, então você tem uma série de questões que juntas vão fazer com que o seu organismo funcione. E o sistema de uma empresa, a empresa em si, ela funciona também da mesma forma. Então, vou até compartilhar aqui, Marina, uma imagem só para tentar tangibilizar um pouco mais para todo mundo, né? Isso que a gente está querendo falar. Mas, basicamente, quando a gente está falando de sistema de gestão, ele sempre começa pelo que a gente chama de uma parte estratégica, que essa parte estratégica, né? Ela desce para um nível tático
e que esse nível tático ele chega até no nível operacional. E o sistema de gestão, e aí trazendo um pouquinho, né, da sua pergunta sobre de onde surgem as metas, né, como que a gente tem essas metas, elas vão partir do planejamento estratégico da empresa. Então, o Guilherme citou aí um pouquinho sobre, né, qual que é a missão da empresa. Um outro ponto super importante é a visão da empresa, aonde que ela quer chegar, quais são os valores, quais são as políticas, quais são os objetivos que ela tem. Então, isso tudo é traçado dentro do planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, pessoal, tem muita gente que às vezes pensa assim, nossa, não vou parar, não vou planejar, eu vou sair executando. É muito comum que as empresas, né, a gente fique ali tão motivado por fazer aquilo acontecer, que a gente saia crescendo a empresa sem antes parar e planejar, sem antes olhar efetivamente e ver para onde queremos ir. Então, a gente, né, sempre recomenda que ali, né, todos os anos você pare minimamente para você voltar ao seu planejamento estratégico, numa visão ali de médio, longo prazo, de 3 a 5 anos, para você vislumbrar efetivamente se aquele caminho que você está indo é o que você efetivamente quer ir. Então, tudo surge aqui do planejamento estratégico. Então, trazendo aqui como exemplo, durante a pandemia, todo mundo teve que parar e se reinventar. Então, não adiantava a gente não voltar ao planejamento estratégico e repensar um pouco do que é que a gente efetivamente estava querendo para a nossa empresa e como que a gente ia fazer, né? Então, a pandemia foi um momento que todo mundo teve que parar necessariamente olhar, fazer ali aquele comitê de crise para que a gente conseguisse, né, continuar com as empresas e por aí vai trazendo esse resultado. Então, as metas, elas surgem aqui, mas a gente precisa que essas metas que estão ali mais num foco plurianual, vamos colocar assim, elas desçam de uma forma, né, anual, dentro de um desdobramento de metas já num nível tático, né, seja ela através de metas efetivamente, por exemplo, um orçamento, ou sejam elas através de projetos que a gente quer fazer na nossa empresa. Então, se eu estou numa empresa em expansão, por exemplo, se eu vou comprar, né, vou fazer um M&A, por exemplo, vou crescer de forma inorgânica, isso é o meu planejamento estratégico. Esse, de certa forma, vai ser um projeto que você vai tocar ali dentro de um certo período, para que você faça essa integração ao final. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa desdobrar essas metas. Então, as metas, né, voltando ali um pouco na sua pergunta, a origem delas, principal, ela vem do planejamento estratégico. Mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar para o meu concorrente e aí eu estou vendo que meu concorrente ele está performando muito melhor do que eu. Ou senão que ele tem indicadores ali que me saltam aos olhos. Aquilo também pode ser uma origem de uma meta. Então, eu olhar para o meu concorrente e falar, poxa, é para lá que eu. Mas isso vai estar dentro do meu planejamento estratégico. Então, de certa forma, a origem dessas metas, elas culminam daquilo dali, né? E aí, a partir do momento que eu tenho as metas definidas, eu começo a desdobrar isso para toda, né, a minha companhia até eu chegar no nível operacional. Porque a gente tem que lembrar que quem bate meta, quem alcança meta, é o nível operacional, que aí esse resultado acaba subindo e a gente consegue efetivamente entregar o planejamento estratégico da nossa empresa, né? Então, acho que daí é que surgem as metas, e se a gente tiver metas bem alinhadas, metas que são efetivamente, né, suficientes para o alcance dos resultados da empresa, que elas sejam consistentes, ou seja, que a gente consiga efetivamente trazer uma relação de causa e efeito entre elas, as pessoas se motivam. E elas entendem esse alinhamento que a gente tem dentro da empresa, desde esse planejamento estratégico até eu ter lá efetivamente os meus resultados na minha indústria, né, no meu varejo, ou se não na minha empresa de energia, ou na minha empresa de facilities, né, entregando aquele resultado que a gente tanto quer. Então, acho que isso é o que mais casa e que começa a trazer, né, um início de motivação para as empresas e principalmente para as pessoas que estão ali. Essa questão da meta como um fator motivacional, eu acho extremamente importante, tá? Porque é muito comum a gente ver gente que trata meta como algo, uma pressão, para as pessoas, né? Mas isso, se for mal trabalhado, essa questão na empresa, porque a meta, ela deveria ser um fator motivacional. Tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a questão do placar no esporte, né? As pessoas se dedicam a esportes, gastam tempo ali vendo televisão, acompanhando o seu time, ficam super empolgadas, super motivadas,
muitas vezes para o trabalho não tem essa motivação toda, né? E teve um grupo de pessoas que realmente pararam para estudar o porquê, né? O que que é que do lado de esporte as pessoas se motivam tanto e do lado do trabalho trata como uma obrigação ou uma necessidade para ganhar dinheiro, né? E um dos pontos que eles chegaram é a questão dos resultados, né? Dos resultados alcançados. Em esporte, você joga ali 90 minutos de futebol, no final, você sabe, você ganhou ou você perdeu, né? Você joga uma partida de vôlei, você sabe quantos pontos você fez. Você ganhou ou você perdeu. Enquanto no trabalho, tem gente que trabalha anos a fio sem ter a noção se eles estão ganhando ou se eles estão perdendo. Se eles estão performando dentro do que é esperado ou não, né? Então, esse papel da meta, ela funciona como um placar do esporte, para dar um feedback imediato ali se você está ganhando e se você está perdendo. E isso leva as pessoas a se motivarem, né? Tem toda uma indústria aí de gamification, né? Que você implementa em diversos processos para criar essa sensação de que você está ganhando e você está perdendo. E no trabalho é a mesma coisa, né? Você pode usar a meta como um fator motivacional, deixando claro, não, você está performando dentro do esperado ou você está perdendo o jogo. Vamos ver o que precisa ser feito para você conseguir reverter aqui o placar, né? Legal, eu vou pular a ordem aqui, porque já tem algumas perguntas no slide, então aproveito para reforçar, né? Quem está aqui participando com a gente, quiser colocar as perguntas lá, eu estou aqui de olho para a gente ir trazendo, a gente reservou um tempinho no final, mas eu vou pular a fila aqui, porque uma pessoa colocou aqui. E se eu não conheço o planejamento estratégico da empresa que eu trabalho, né? Porque a Carol colocou ali na figura ali do sistema de gestão, que o plano estratégico é a origem das metas, né? E você está colocando aqui para a gente, Guilherme, que as metas têm essa importância de ser esse placar. Então, né, você colocou, bom, eu preciso me conectar com o que a empresa que eu trabalho faz, com o propósito dela. Eu preciso conhecer, entender, conhecer a estratégia, as metas vão ser meu placar, e isso entra numa outra dinâmica de engajamento. E aí eu achei essa provocação boa, né? Isso eu não conheço, né? A gente sabe que tem algumas empresas que não têm um planejamento estratégico super estruturado e algumas empresas têm, mas às vezes esse planejamento não chega em todo mundo, né? Chega em algumas pessoas da organização. Esse é um problema grave, tá? Porque se a pessoa não conhece, provavelmente essa estratégia não vai acontecer, tá? Porque não é a diretoria ou o conselho de administração que executa a estratégia. Como você mesmo falou lá no começo, o resultado vem da operação. Então a estratégia tem que chegar no nível operacional para ela efetivamente ter chance de ser executada, né? E se ele não conhece, é, você está perdendo uma grande oportunidade na empresa, né, de poder executar a sua estratégia e a própria comunicação da estratégia já gera um efeito muito interessante. Por quê? Como a Carolina mostrou aqui no modelo de gestão, você tem um modelo estruturado, né, de pegar a estratégia, fazer o desdobramento, cascatear essa estratégia em metas e projetos para a empresa toda, mas também tem um efeito de autoalinhamento, só de saber a estratégia, né? Então, quando você comunica a estratégia para a organização, as pessoas vão se alinhar naturalmente, mesmo se, assim, se não tiver o cascateamento das metas, que é altamente recomendável, né? Mas só de saber a estratégia, as pessoas já vão alinhar os seus esforços em torno daquela estratégia. Ô, Guilherme, e isso é gestão da mudança, né? Tem muita, né? Quando a gente chega nas empresas, vira e mexe, a gente vai para prestar consultoria e a gente vê que aquela empresa ela não é
não tem uma cultura voltada para resultados. E tudo isso que a gente está falando, ele naturalmente é uma mudança cultural. E que é uma mudança cultural voltada para uma cultura para resultados, porque através disso é que a gente efetivamente, né, vai conseguir ali motivar as pessoas. Eu uma vez passei por um cliente que esse cliente falou assim comigo: Carol, para mim são duas questões. As pessoas, elas são movidas por dinheiro, mas ao mesmo tempo elas não são movidas por dinheiro. Então, quando ele começou a falar isso, eu falei: "Realmente, assim, você tem razão, né, porque elas não são movidas por dinheiro, porque elas precisam de uma autossatisfação, né, então, eu preciso me satisfazer com aquilo que eu estou fazendo, que é um pouco do que você veio falando, e que uma vez que eu me satisfaço com aquilo, que eu me empolgo com aquilo, que eu acordo todo dia, que eu falo assim: "Não é mais um dia, é o dia que eu vou mudar a minha empresa, é o dia que eu vou fazer acontecer, é um dia que eu vou agregar valor, é o dia que eu vou compartilhar conhecimento com as pessoas". Então, a partir do momento que a pessoa ela vê aquela empresa dessa forma, né, vê a sua participação daquela forma, ela se sente motivada por uma questão que não é financeira. Mas, por outro lado, quando agrega a questão financeira, ela se sente ainda mais motivada, né. Então, se a gente está falando, por exemplo, de toda essa questão de meta, a gente entra numa questão também que se atrela a isso, né, a partir do momento que eu desdobro essa estratégia em termos de remuneração variável, e que essa remuneração variável, né, ela vai trazer um pouco da meritocracia e vai efetivamente mostrar qual que é a contribuição daquela pessoa para o resultado global da empresa. Então, ela também vai se sentir motivada por isso, né, no final das contas, ela vai ter ali uma motivação a mais que vai ser o financeiro. Então, esse cliente uma vez falou isso comigo e eu fiquei pensando, eu falei: "Realmente, assim, faz sentido", né. E isso tudo através dessa questão da estratégia. E o professor Falcone, ele fala uma coisa muito forte, que aí isso sempre, né, fica muito na nossa cabeça, que é: "Quem não mede, não gerencia". Então, até para eu definir meta, eu preciso medir, né, então eu preciso efetivamente ir lá, coletar indicadores, coletar os meus resultados, e a partir disso é que também eu vou conseguir definir a meta. Porque se eu não tenho dados, como é que eu vou falar qual que é o meu desafio, para onde que eu quero ir, aonde que eu quero chegar, né. Então isso tudo se faz importante nesse desdobramento. Legal. Para definir uma boa meta, né, Carol? Para definir uma boa meta, a Exato. gente tem que partir dos dados, senão a meta ou vai ficar frouxa demais, ou ela vai ficar tão impossível que o time já desanima só de olhar para ela, né. Exatamente. É interessante, assim, vocês comentaram um pouco, né, acho que Carol trouxe um pouco, assim, um desses mecanismos, então, para poder que as pessoas se conectem com a estratégia e vejam sentido em buscar esse plano, né, essas metas que foram estabelecidas. Um dos mecanismos seria de bonificação, reconhecimento, né, tem se falado, né, muito também sobre a liderança direta, né, o impacto da liderança direta junto ao time, trabalhando em engajamento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, né, como fazer isso, como fazer esse programa, né, ou de alinhamento, de bonificação, como fazer isso na vida real, assim, quais boas práticas vocês identificam no mercado? Bom, deixa eu começar, Carol, depois você complementa aqui, né? A Carol mostrou ali um modelo de gestão, né? Onde a gente sai da estratégia nós vamos ter as metas globais, assim, os grandes objetivos a serem alcançados, e essas metas globais são cascateadas pela estrutura organizacional. Então, qual a contribuição de cada área no alcance daqueles objetivos globais, né? Isso é um processo que tipicamente acontece anualmente, né? Então, o planejamento estratégico ele é mais longo, né? Tem uma perspectiva mais longa, mas anualmente a gente fala, ok, para a gente alcançar aquela estratégia daqui a 3 anos, como é que a gente tem que estar no fim desse ano, né? Então, isso gera as metas globais anuais, que cascateadas vão definir, né, a contribuição de cada área, e normalmente o que as pessoas fazem, as organizações fazem, é já ter uma árvore
de indicadores estabelecida, né, que você vai refinando ao longo dos anos. Então, essa estrutura de cascateamento você faz uma vez e depois vai refinando, né? E ano após ano você repensa as metas em cima dos indicadores. Nem todo indicador vai ter uma meta de incremento naquele ano. É daí que vem a estratégia, né? A estratégia são opções. Vocês vão escolher em quais indicadores a gente vai querer turbinar e quais a gente vai, ó, vamos manter essa performance aqui, não vamos deixar ela piorar, não, mas vamos só manter, né? O objetivo não é melhorar nessa área, é a gente melhorar naquela. E então, anualmente, vocês vão definindo as metas em cima desses indicadores e vem aí conjuntos de projetos, né? Então, quais são as transformações que a empresa quer fazer naquele ano, né? De novo, pela estrutura organizacional toda, né? Então, no final desse processo todo, você vai ter um conjunto de indicadores relacionados numa relação de causa e efeito com aquelas metas globais e projetos, e para cada indicador que tem meta de melhoria, um plano de ação, né? Então, as metas de melhoria não vão ser alcançadas sozinhas, né? Alguém tem que fazer alguma coisa para aquela melhoria acontecer, né? Então, você tem esse conjunto, tá? Partindo desse conjunto, a gente tem que criar, então, um modelo para motivar as pessoas a buscarem aquele resultado. E a melhor forma de fazer isso é criando cards de metas que mantenham esse alinhamento e que vão concentrar o esforço das pessoas em alcançar aquelas metas, né? Então, o que eu estou chamando de card de metas? É um conjunto de metas para cada pessoa da organização, tipicamente liderança, né? Tem empresas que levam até o nível operacional também, mas muitas vezes é o mesmo card de metas para muitas pessoas no nível operacional, né? E o card é um conjunto de indicadores, suas respectivas metas para o ano e o peso que você atribui para cada indicador, ou projeto, podem ser projetos também, né? O peso para formar uma nota esperada. Então, a pessoa acompanhando aquela nota, que aqui na Actio a gente chama do score, né? Acompanhando o score e vendo por que ele tem aquela nota, abrindo, né, o card de metas, vendo quais metas estão contribuindo positivamente, quais estão puxando para... Já vai dar visibilidade e transparência suficiente para as pessoas se alinharem para maximizar o score dele. Esse é o placar, score né, que você comentou, né, do jogo. É o exatamente. placar do jogo. Onde que eu tenho que atuar, né? E colocar o meu esforço para maximizar o meu score e, consequentemente, o meu bônus no fim de ano, né? Então, esse seria um modelo bem genérico, tá? Descrevendo aqui Guilherme, rapidamente um eu modelo. vou Fala aí, Pro. aproveitar seu ponto, só porque eu acho que tem um ponto super relevante, que é a questão da definição da meta, né? Porque as metas, elas têm que ser desafiadoras, mas elas não podem ser impossíveis de ser alcançáveis, né? Como a Marina bem colocou. Então, assim, algumas boas práticas que eu acho que vale a pena a gente citar aqui para a gente ter essas metas, né, bem definidas, é a gente basear em fatos e dados, igual a gente já tinha falado, né? Quem não mede não gerencia. Então, embasar isso em dados. Segundo ponto, a gente priorizar, né, efetivamente qual que é o montante dessa meta que eu quero capturar ano após ano. Então, no ano 1, quanto que eu quero, no ano 2, quanto que eu quero, é óbvio que isso tem que ser suficiente para eu chegar lá no ano 5 do meu planejamento estratégico e eu efetivamente conseguir alcançar aquilo que estava no meu business plan, né? Então, a gente precisa disso. E a gente efetivamente também pensar nesse percentual de captura que seja condizente com o esforço e com o momento da organização,
organização, né? Porque às vezes a gente tem que fazer um investimento para que a gente consiga trazer aquele, né, o nosso sonho grande ali dentro, e às vezes a organização não está pronta para isso. Então, a gente também tem que ser pé no chão em determinado momento, sonhar grande, mas trazer isso num cenário anual, vamos colocar assim, que efetivamente seja factível para que esse score que você está comentando, ele efetivamente seja, de novo, desafiador, mas alcançável. Porque se ele não for alcançável, esquece, as pessoas elas não vão se engajar para definir essas metas, né? E aproveitando um gancho do que você também trouxe, é muito comum, às vezes, a gente chegar numa empresa e a empresa falar assim: eu quero definir, trazer a minha estratégia numa definição de metas para toda a organização. Aí você fala assim, poxa, é a primeira vez que você está fazendo isso. Então, eu acho que uma dica também que é interessante a gente trazer é que divida isso em ciclos. Então, vamos pensar num primeiro ciclo que a gente tem ali até o seu nível de gerente com a definição dos cards de metas para a gente poder apurar esse score. E aí, num nível, quando a gente estiver aumentando o nosso nível de maturidade, aí a gente vai até o nível lá da operação, com toda a empresa efetivamente trazendo e entendendo o seu impacto dentro da organização através dos cards de metas. Então, eu só queria aproveitar essa sua explicação aí, para a gente puxar esses dois ganchos que eu acho que são super relevantes e são erros. Não sei se eu posso falar que são erros, mas que são pontos de atenção que eu acho que cada uma das nossas organizações tem que ter. Essa questão da maturidade é muito importante, porque tem gente que nem você falou, quer implementar o ideal, né? E é louvável querer dar passos rápidos e avançar com o nível de gestão da empresa rapidamente. Mas existe um certo fenômeno de ajustes necessários, né? Então, a primeira vez que você define KPIs, indicadores, numa organização, certamente vocês vão definir KPIs que não medem exatamente o que você quer, ou que têm efeitos colaterais, né? Que você, tudo bem, esse é um indicador que seria interessante, mas se a pessoa busca muito isso, pode ser que gere algum efeito colateral que a pessoa, quem planejou aquilo não estava esperando, né? Então, e quando você atrela bônus, né, ao card de metas, ao seu score e ao alcance dessas metas, você põe uma pressão gigante para alcançar aquelas metas. Se o indicador não está maduro o suficiente, né? Se você não tem tanta segurança naquele indicador, é melhor rodar um ciclo até sem a remuneração variável, amadurecer aquele conjunto de indicadores. Quando você fala, olha, agora eu estou preparado para botar, né, botar esforço por trás desses indicadores, porque eu confio nesses indicadores, estão medindo o resultado da empresa mesmo. E eles estão balanceados, né? Aí sim, vim com um programa de remuneração que você liga o turbo, né? Legal, vocês comentaram aqui, né, de alguns desafios e até erros, né, nesse processo. Então, vocês comentaram sobre ser de baixo para cima e as pessoas não entenderem, né, ser muito unidirecional, ou as pessoas não conhecerem o planejamento estratégico, mesmo ele não existir. Ou, né, Carol falou muito sobre não medir, não gerenciar, não ter meta definida. O que mais, né? O que mais vocês veem que são desafios e erros, eu diria assim, armadilhas que a gente pode cair ao buscar fazer um processo desse, né? Que vocês que têm essa vasta experiência vendo várias empresas passar por esse caminho, quais são essas... E já está cheio de perguntas aqui no slide, então essa é a última aqui que eu trouxe e já vou lá para o slide para dar tempo da gente explorar algumas, tá? Legal. Bom, deixa eu citar algumas aqui a partir da minha experiência, a Carol puxa também mais aí. É você ter conjuntos de indicadores distintos. Um conjunto de indicador que você usa para medir a performance empresarial e a execução da estratégia, e, por exemplo, o RH criar um segundo conjunto de indicadores para o programa de participação de resultados, né? E esses indicadores não serem os mesmos ou até terem metas diferentes. Isso
Infelizmente, eu já vi algumas vezes acontecer, e aí você pode estar colocando força para alguns indicadores que não são os que fazem o drive da performance da empresa, né? Outro ponto, Carol, antes de passar aí para você, é indicadores muito qualitativos, sabe? Que dão muita margem para você é, entrar num processo de achismo, sabe? Então, o indicador ele deve ser quantitativo, ele deve ser claro, ele não deve não ser possível questionar o número que foi colocado ali. Se a gente trabalha com indicadores, com elementos quantitativos, não vou nem chamar de indicadores, né? Elementos qualitativos num programa de remuneração variável, é um risco que você está correndo, né? A meta deve ter, né, Guilherme, acho que 3 questões fundamentais: o objetivo, o valor e o prazo, né. A gente tendo isso, a gente garante exatamente isso que você está colocando, né. Isso, exatamente. Não ser o qualitativo, né? É. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é a questão do feedback, tá? Então, se a gente está fazendo um programa de alinhamento, eu não posso dar a resposta para as pessoas uma vez por ano, quando o ano acabou. Isso não é o alinhamento, né? Então, infelizmente, eu vejo isso acontecer bastante também. Existem dificuldades operacionais em colocar um programa assim para funcionar, né? Você tem que fazer o controle e captura dos indicadores, medir todos os indicadores, apurar os resultados. Tem todas aquelas movimentações que acontecem ao longo do ano, né? Uma pessoa sai de um cargo, vai para outro, uma pessoa saiu, entrou outro no lugar. Então, assim, tem um trabalho que consome muitas horas homens, se você não tiver suportado ali por tecnologia, né? E em função desse trabalho, algumas empresas não conseguem apurar os resultados mês a mês. E aí eles falam o seguinte: não, olha, a meta é essa, aí no fim do ano, quando fecha o ano, eles apuram o resultado e informam as pessoas o bônus que eles receberam. Mas aí é uma surpresa o bônus, né? Pode ser uma surpresa boa, uma surpresa ruim, mas não tem nada mais que a pessoa possa fazer para maximizar aquele bônus. Isso é, o ano acabou já, né? Se o objetivo do programa é alinhamento, a chance de alinhamento já passou. Então, o feedback mensal de como é que você está indo, como é que são as metas, como é que as metas estão sendo alcançadas e por que o seu bônus, ou o seu score está sendo aquele, é de extrema importância para o sucesso do programa, tá? Maria, não sei se a gente ainda tem um tempinho, mas só para eu complementar o Guilherme, eu acho que tem, né, eu costumo falar assim que um PPT, um Excel, né, as ferramentas todas elas aceitam qualquer número. A partir do momento que você passa a fazer a implementação, então que você começa, né, a executar aquilo que o Guilherme falou lá no início, né, de o que que eu preciso fazer de diferente para eu alcançar uma meta de melhoria que eu estou colocando naquele meu indicador. A partir do momento que você começa a executar e que você começa a apurar os resultados, que é efetivamente, né, isso que o Guilherme está comentando de fazer isso no ciclo mensal, é que você começa a ver efetivamente a efetividade daquilo que você definiu e se ele realmente está conseguindo ali ser alcançado, se não está, se as pessoas elas estão efetivamente olhando para aquele resultado, fazendo uma análise de desvio, efetivamente olhando e executando o PDCA, né, que a gente tanto fala. Então, girando o PDCA ali dentro. Então, acho que, só completando o Guilherme, eu acho que concordo plenamente que um dos maiores erros, talvez, que a gente tenha é essa falta, ou senão a gente não dá valor para o controle e captura dos resultados. Porque a gente às vezes pensa, né? Ah, vou focar no planejamento. E aí eu esqueço o controle e captura, senão eu faço o contrário. Eu começo a executar sem antes planejar aquilo que eu quero fazer.
Então, são dois erros básicos que a gente pode acabar cometendo por, às vezes, né, querer focar muito de um lado e não de outro, e não pensar num ciclo completo. Então, só acrescentando aí um pouquinho ao que o Guilherme falou. Legal, obrigada, gente. Olha, a pergunta que tem aqui, que está mais votada, é onde que os OKRs se conectam no sistema de gestão? Que eu acho que foi quando a Carol mostrou, né, aquela imagem ali do sistema de gestão. Eu vou projetar aqui de novo, pode? Que aí Pode. a gente retoma aqui o sistema de gestão. Então, basicamente, né, gente, assim, existem várias formas, né, de eu definir metas. Hoje em dia as empresas usam muito a questão do OKR, né? E aí, basicamente, ele se conecta aqui da mesma forma. Então, se eu estou falando de um indicador que ele está ali num nível estratégico, né? Então, que ele está falando de algo mais plurianual, então ele está no nível mais aqui do planejamento estratégico, um nível estratégico efetivamente. A partir do momento que eu começo a desdobrar isso em metas anuais, a gente começa a vir aqui para esse nível tático, que é efetivamente o desdobramento de meta. O OKR, ele, né, de forma bem simplista, ele é mais uma forma que eu tenho de efetivamente ter essas metas com esses objetivos, né, o prazo, efetivamente. Então, ele está aqui dentro do sistema de gestão. Ele pode estar aqui uma parte, né, dele no nível estratégico, no nível tático, até que eu chegue no nível operacional com os indicadores para a operação efetivamente. Para mim, o OKR é muito mais uma nova forma de como fazer do que uma função diferente dentro do modelo de gestão, né? Inclusive, é muito comum a gente ver empresas que adotam modelos mistos, tá? Então, por exemplo, você pode ter ali na área de produção um desdobramento mais tradicional, com uma cultura muito forte de melhoria contínua, né? E enquanto na área de desenvolvimento de produtos ou na área de tecnologia, eles estarem usando OKRs porque você tem menos previsibilidade do resultado final, então você tem que ter um ciclo de revisão mais curto, né? Então, são ferramentas que vocês vão implementar e usar conforme a necessidade. Eu não acredito que tem uma forma de fazer que é melhor para todos os cenários, né? Então, é importante conhecer as formas para você usar no caso em que ele agrega mais valor. Legal. Bom, a próxima pergunta, né? A gente tem duas aqui que estão com 2 votos, é quanto tempo é necessário para a construção de um planejamento estratégico, considerando uma empresa de grande porte? Vamos lá. Gente, isso vai depender muito de empresa para empresa, da maturidade em gestão que a gente tem dentro daquela empresa, tá? Então, assim, e até mesmo um ponto que eu vou trazer uma polêmica, tá? Mas um ponto que eu acho que é relevante a gente dizer, a gente não precisa ir para o ótimo, né? Então, assim, eu posso fazer um planejamento estratégico perfeito, com todas as técnicas, com todas as análises, e, na verdade, eu gastar muito tempo, né, praticando ele, ou se não pensando nesse planejamento estratégico, e na hora que eu ver, eu perdi o time. Então, a gente sempre tem que pensar qual que é o nível de maturidade daquela empresa. Vou pegar aqui, trazendo como exemplo, uma empresa de grande porte, com um certo nível de maturidade em gestão, e que tenha mais ou menos ali, vamos colocar os seus acionistas, né, sabendo minimamente para onde querem ir, mas que ela quer dar uma revisada em termos de quem que é meu concorrente, né? O que que meu concorrente está fazendo? Quais são os meus pontos fortes? Quer montar uma matriz BCG? O que que ela quer fazer? Vamos colocar aí que a gente estaria falando de mais ou menos uns 2 meses e meio a 3 meses para a gente ter um planejamento estratégico consistente, com opções estratégicas, questões estratégicas, até que a gente consiga efetivamente chegar nessas metas plurianuais, que são as metas estratégicas da empresa. Mas na consultoria a gente fala muito, né, que tudo depende. Então, nesse caso também depende, tá? Mas aqui trazendo mais uma visão geral, vamos dizer ali que numa empresa que está relativamente madura em termos de ideias, a gente está falando de algo em torno de 2 meses e meio a 3. Eu diria que para empresas de grande porte, isso pode passar a ser um processo contínuo, tá?
você tem um momento de validação de um plano, mas à medida que você aprovou aquele plano, normalmente tem até um departamento, uma equipe de estratégia que está continuamente medindo o ambiente, medindo a concorrência, coletando dados e vendo se não tem algum gatilho, aquela gota d'água que faz você, né? Olha, precisamos rever a estratégia. E você não precisa esperar 5 anos, 4 anos, quanto tempo for o tempo que foi definido para o ciclo de estratégia para você disparar uma revisão, tá? Então, eu diria que ele vira um processo contínuo. À medida que você aprovou uma estratégia, você já está começando a coletar dados e monitorar para identificar necessidade de revisão ou para gerar dados e se preparar para o próximo ciclo, tá? Boa. E na visão de vocês, né, qual é o horizonte ideal para uma meta hoje em dia? Um ano não é muito? Aquela resposta de sempre, depende, né? E também, Depende né, dos... Guilherme? Fala aí. Pode falar, desculpa. Depende do segmento em que você está, né? Depende do quanto do KPI em que aquela meta foi definida, é um indicador de operação de processo que você vai continuar medindo ano após ano, ou é algo mais na linha de um OKR, né? Que, olha, isso aqui é um desafio que a gente precisa resolver daqui a 3 meses, né? Ainda, a maioria das metas nas organizações tem esse prazo de um ano que eu, pessoalmente, considero atende razoavelmente bem, tá? Porque mesmo você tendo, né, um mercado dinâmico, não é a empresa inteira que é dinâmica, né? Você tem que ter uma operação, você tem que ter uma estabilidade, né? E a maior parte em número de pessoas, em número de recursos envolvidos, né? De uma organização estão dedicadas a entregas, a processos contínuos. E tem uma parte que sim, que tem que ser muito mais dinâmico, né? Especialmente as partes que estão puxando as transformações empresariais. Então, eu diria que, em geral, para a maior parte das metas, um ano atende. E o Guilherme, mas Fala aí. falando, por exemplo, de orçamento, vamos trazer aqui um exemplo, vou trazer um exemplo prático, tá? Vamos pegar aqui um orçamento, né? Todas as empresas têm o seu orçamento. Você vai ter ali o orçamento, né, do acumulado de um ano, então você vai ter a visão ali anual, mas você também vai ter a visão mensal, né? Então, eu acho que o Guilherme comentou algumas questões atrás, né, da questão de a gente medir talvez de forma trimestral, bimestral, mensal ou até mesmo quinzenal, semanal, dependendo do ambiente em que eu estou, dependendo do segmento em que eu estou, dependendo da volatilidade que eu tenho dentro daquele segmento, eu vou ter um prazo que eu tenho que efetivamente controlar essas metas muito mais curto. Então, trazendo de uma forma geral, você, por exemplo, dentro do orçamento da sua empresa, você vai ter porque o orçamento também é uma meta. Você vai ter essa meta anual, mas você vai ter elas mensais que você vai acompanhando aquele orçamento. Então, de certa forma, esse um ano não é muito, porque você vai ter o horizonte, né? Aonde eu quero chegar dentro do meu ano fiscal, mas, ao mesmo tempo, qual que vai ser o montante que eu tenho que entregar mês a mês. E por que que isso é importante, voltando um pouco ao que a gente tinha falado antes, para que você haja antes que seja tarde demais. Então, nós já estamos quase em outubro, né, gente? Quase o ano terminando. Estamos no último tiro aqui, né? No último trimestre, vamos colocar assim, a gente está entrando no último trimestre. Você imagina se a gente estivesse controlando essa meta somente no ponto de vista anual e eu chegasse agora eu não tivesse ideia de quantos por cento que eu deveria estar alcançando já daquele todo. Então, é importante sim a gente, né, ter ela um pouco mais segregada e normalmente, principalmente se a gente fala de orçamento, ela vai estar ali num horizonte bem provável que mensal também. Não, até para clarear aqui,
A meta pode ser anual, tá? Mas certamente você tem que ter medições frequentes dessa meta ao longo do ano, e não esperar o ano acabar para fazer uma medição, né? Isso Então você aí. tem que fazer aquele acompanhamento mensal, até semanal, dependendo do nível, né, da meta, se ela é muito operacional ou não. Foi a última pergunta aqui para a gente, né, poder seguir para o encerramento. Como medir as iniciativas que são qualitativas como projetos, por exemplo? É muito comum, gente, quando a gente fala de projetos, a gente ter aí, né, vamos trazer aqui cronogramas, por exemplo. Então, o cronograma normalmente, né, seja ele físico ou, né, o cronograma do ponto de vista de dispêndio, né, financeiro, a gente faz o acompanhamento ali e aí a gente pode medir isso através de aderência ao meu cronograma, aderência ao meu custo. Então, eu até agora deveria estar entregando quantos por cento, né, do planejado. Então, visando do ponto de vista de entregas, né, aonde que eu deveria estar? Do ponto de vista de custo, em quanto que eu já deveria ter gastado? Então, iniciativas qualitativas, a gente normalmente mede elas por uma aderência, né? E às vezes ela é até binária, dependendo do ponto de vista de qual que é a minha meta, né? Ela pode ser sim ou não, pode ser 1 ou 2, pode ser 1 ou 0. Então, vai depender, mas muito voltado para aderência em si. É. Agora, nenhum projeto é criado com o objetivo final ser cumprir o orçamento do projeto ou cumprir o prazo. Ele é criado para entregar algum resultado, né? Ele é criado para impactar algum KPI, um objetivo estratégico, né? Então, o projeto não existe para cumprir o orçamento, né? Ou para cumprir o cronograma. Então, assim, idealmente, a gente deveria tentar capturar o resultado entregue do projeto. Agora, eu sei que, na realidade, nas organizações, muitas vezes o resultado não vai ser medido ou capturado dentro daquele prazo que você tem para o projeto, né? Então, a gente pode ter um projeto que dura 2 anos e que só lá no terceiro ano vai começar a gerar o resultado esperado, né? Aí vem o que a Carol falou, de, ok, então vamos medir os meios para ver se a gente está executando bem o projeto, né? Legal. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Guilherme. Obrigada, pessoal, que participou dessa conversa aqui com a gente. Antes da gente encerrar, eu tenho alguns recados importantes. Se você tem interesse em conhecer mais sobre os softwares da Actio, deixe seu e-mail no chat para que a gente possa entrar em contato, né? O Guilherme comentou aqui do Score que tem esse placar, então pode deixar aqui que a gente entra em contato com vocês. Marina, eu desculpa interromper, mas eu posso até ficar uns 5 minutos a mais aqui, se tiver gente interessada em conhecer, literalmente 5 minutos, só para dar uma visão, né, de como a gente sai dessa visão estratégia e performance empresarial e cai num modelo de scorecard, de bonificação integrado. Ah, é muito legal, porque aí o pessoal pode ver na prática. Então, a gente faz assim: quem tiver interesse em receber o certificado de participação, tem um link aqui no chat, aí é só preencher lá que vai receber o certificado. E, por fim, né, não deixem de acompanhar as nossas comunicações. Em breve a gente vai divulgar os próximos eventos, né? A gente está sempre fazendo eventos e trazendo convidados para a gente discutir, trocar sobre desempenho de empresa, gestão. E quem quiser e puder ficar, então, aqui agora com a gente, mais uns 5 minutinhos, o Guilherme vai dar esse gostinho, né, de como funciona na prática, né, como que tecnologia, ferramenta pode apoiar esse processo, que é super importante, né, para as empresas alcançarem patamares cada vez melhores de resultados. De Marina e nada. Guilherme, eu vou só aproveitar para agradecer vocês pela parceria aí durante essa 1 hora que a gente estava conversando e obrigada a todo mundo também que participou aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol. Muito bom bater papo com você. Bom, pessoal,
Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. E eu vou literalmente só dar um gostinho no software para vocês verem como é que funciona, tá? E aí quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, entre em contato, vai ser um prazer aí a gente marcar uma conversa mais específica. Inclusive, eu vi que tem uma pessoa perguntando sobre a auditoria interna, né, o software de auditoria interna. Eu não vou focar hoje aqui na apresentação esse software, porque hoje está mais ligado aqui à estratégia e alinhamento, né, das pessoas em torno da estratégia. Mas fica à vontade de entrar em contato com a gente, que a gente marca uma apresentação específica, que aí o software de auditoria interna, gestão de risco, né, compliance, tem toda essa camada também, né? Bom, aqui eu entrei no software, tá? Espero que vocês estejam vendo a minha tela, né? E estou vendo um mapa estratégico do software. A gente pode ter diversos mapas estratégicos, isso é, diversas formas de comunicar o desempenho global da empresa, né? Seja execução da estratégia, talvez um mapa de ESG, né? De meio ambiente, social, governança, um GPD, ou até um mapa de relacionamento de processos, né? Uma visão mais operacional ali de macroprocessos e processos da organização. Bom, por trás de cada elemento desses, né, os objetivos estratégicos aqui, os processos ou macroprocessos, ou os tópicos lá do ESG, né, eu tenho indicadores e projetos que vão suportar esse objetivo estratégico aqui, por exemplo. Então, posso clicar no objetivo estratégico e ver o que está por trás desse objetivo, né? O que são os indicadores que estão medindo o objetivo e quais são os projetos que estão suportando esse objetivo. Então, aqui eu tenho dois indicadores, margem EBITDA e EBITDA, e eu tenho um portfólio de projetos suportando aqui o objetivo estratégico. Eu poderia abrir o portfólio nos seus programas e projetos, né? E navegar por aqui, ou abrir também os indicadores, né? O detalhamento aqui de cada indicador, onde eu vou pegar aqui o EBITDA, né? Eu tenho aqui custo, despesa, receita. Ligando um pouquinho a pergunta que foi feita lá de auditoria, aqui eu tenho um risco atrelado, né, a esse indicador, né? Então, déficit de caixa, os controles desse risco e tudo mais. E cada elemento, cada indicador desses que mede, ou se consolida no EBITDA, eu posso ir detalhando e desdobrando até o nível que eu tiver indicadores desdobrados, né? E para cada indicador desse, você vai ter todo um modelo de gestão, né? Planos de ação, tratamento de desvios, né? Ferramentas de analytics, etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é dessa estrutura, né, que eu parto lá do objetivo estratégico, indicadores, projetos e desdobramento, eu posso consolidar essas informações de outras formas, né? Uma forma é via dashboards, onde eu posso ter temas específicos, tá? Como aqui tem as proposições de valor dessa empresa, né? E os projetos estratégicos, onde eu posso ir mergulhando e detalhando. Ou, por exemplo, um dashboard, pegar aqui um dashboard de cadeia de valor. Pegar esse aqui. Só forma de visualização, né? Então, aqui eu tenho os processos dos macroprocessos das cadeias de valor, os processos, e por trás de cada um desses eu vou ter os indicadores e projetos, né? Suportando o desempenho desses processos. Agora, isso gera todo um conjunto de indicadores, metas e projetos que eu posso consolidar no que a gente chama de card de metas. E aqui é a perspectiva da pessoa, né? Então, quando eu analiso a estratégia, o desdobramento da estratégia, analiso, né, a abertura de cada objetivo estratégico, eu estou na perspectiva
da empresa, da performance empresarial, da capacidade de execução daquela estratégia, né? Já nesse card de metas aqui, eu estou partindo da perspectiva do indivíduo, né? Então, eu estou olhando aqui, ele já reconheceu quem eu sou e está trazendo o meu score, 61. Agora, esse score aqui, ele é formado por esses 4 elementos, 4 indicadores. Cada indicador tem a sua meta anual, o realizado, né, até o momento nessa meta, e eu posso abrir aqui, detalhar, né, o mês a mês, para eu entender o que está acontecendo. Cada indicador tem o seu peso, ok? E a nota que eu ganhei naquele indicador. Então, eu consigo ver aqui que eu ganhei 91,97 nesse indicador, margem EBITDA. Já no EBITDA em si, é 0, né, porque ele ficou abaixo do mínimo para mim. Se eu ganhei 91 aqui, como tem 25% de peso, eu ganhei efetivamente 22, quase 23 pontos. Se eu somar os meus pontos, dá os meus 61 pontos. Aqui, estou mostrando um modelo bem genérico, né? Mas cada negócio exige um modelo próprio, adaptado à cultura organizacional, adaptado à realidade do negócio, né? Aqui tem um exemplo que, dentro do meu card, eu tenho um outro card, que é, possivelmente, o card do meu superior hierárquico, ele da área acima, né? Então, ele está falando que, olha, eu tenho que contribuir para a área acima, porque isso conta 25% do meu bônus. Ok? E eu também posso ver todo mundo que está abaixo de mim, né? Quem responde diretamente para mim, eu consigo ver aqui quem são, como é que está a nota de cada um, né? Alguns estão performando bem, outros bem mal, né? E detalhar, né, tanto quem está abaixo dessa pessoa, quanto o card de cada um, né? Por que ele está com aquela nota. Então, esse grau de visibilidade, esse grau de transparência e feedback do que está acontecendo, eu considero essencial para o sucesso de um programa de remuneração variável e para a motivação das pessoas em torno do alcance das metas e da execução da estratégia. Pessoal, aqui realmente é só um gostinho para vocês verem o que é possível, né? Mas a gente fica à disposição aí, quem quiser um papo mais específico e direcionado para a sua realidade, fica à vontade de nos chamar aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, viu?